Pesquisa da ONU revela que o Amazonas é o estado que possui os menores índices de desenvolvimento humano. Polícia Civil volta a cobrar promoções para os servidores do órgão. Projeto de lei que estabelece a concessão de auxílio moradia aos membros do Ministério Público Estadual é regulamentado. E na edição do Bom Dia de hoje você também vai ver. Manaus ocupa o 10º lugar entre as capitais propícias para novos empreendimentos. O programa Bom Dia desta quarta-feira, dia 26 de novembro de 2014, está no ar. Olá, bom dia para você que acompanha a programação da TV Assembleia. Um estudo realizado pela ONU revela crescimento no Índice de Desenvolvimento Humano de 16 regiões metropolitanas do Brasil. O Amazonas ainda é o estado que possui os índices mais baixos. Ainda assim, Manaus obteve o maior crescimento ao longo de 10 anos. O Índice de Desenvolvimento Humano é uma metodologia que busca analisar as condições de vida em determinado local. Variando de 0, o pior resultado possível, a 1, que seria o melhor indicador, os estudos de IDH analisam o acesso à educação, renda da população e expectativa de vida. Produzido pelo Programa das Nações Unidas pelo Desenvolvimento, em parceria com o IPEA e Fundação João Pinheiro, o Atlas do Desenvolvimento Humano nas regiões metropolitanas brasileiras aponta uma melhoria na qualidade de vida da população nas 16 regiões pesquisadas. Foram utilizados os dados do Censo do IBGE de 2010, publicados em 2014. São Paulo aparece como a área mais desenvolvida, com IDH de 0,794, seguida de Brasília, com 0,792 e Curitiba, 0,783. Manaus aparece como a região menos desenvolvida, com 0,720. Para a deputada Conceição Sampaio, o resultado é preocupante, já que Manaus teria condições de alcançar um resultado melhor. Problemas como a falta de saneamento puxam o índice para baixo, já que afetam a expectativa de vida. Quando você vê que o Índice de Desenvolvimento Humano, que é realmente o que vai medir a qualidade de vida que cada cidadão está tendo, e a gente vê números baixos, né, o nosso estado, a cidade de Manaus, estando aí entre as capitais, com esse índice muito lá aquém do que deveria estar, aí a gente precisa realmente se preocupar. A gente sabe que se a gente for ainda aqui mesmo, em vários bairros da cidade de Manaus, as pessoas ainda não têm água dentro de casa, as pessoas pisam na lama, asfalto é cidadania. Asfalto certamente representa a cidadania na vida de qualquer ser humano. Então, quando você ainda enxerga isso, quando você ainda vê que muitas pessoas nem sempre têm o que comer dentro de casa, a gente precisa fazer uma avaliação, mas principalmente também investir em saneamento básico. Quando analisamos os indicadores de forma individual, o resultado não é muito diferente. Nos dados referentes à renda per capita média mensal, Manaus aparece como o 4º pior resultado, à frente de Fortaleza, São Luís e Belém. No quesito longevidade, a pesquisa aponta o Distrito Federal como localidade com a melhor expectativa de vida brasileira. Manaus aparece com o 2º pior índice, à frente apenas de São Luís. Já no acesso à educação, é São Luís que aparece em destaque. Este também é o pior valor alcançado por Manaus, com apenas 0,636. Apesar do resultado, foi Manaus que obteve o maior crescimento ao longo de 10 anos. Em 2000, o IDH era de 0,585, considerado baixo. Após o crescimento de 23%, passou a ter um IDH alto. Com isso, a distância de IDH entre Manaus e São Paulo também caiu, e agora é de 10,3%, mostrando uma redução na desigualdade entre as regiões. Foi regulamentado o projeto de lei que estabelece a concessão de auxílio moradia aos membros do Ministério Público Estadual. A matéria foi aprovada na Assembleia no último dia 6. Para receber o benefício,
Promotores e procuradores deverão atender a pré-requisitos. O Procurador-Geral do Ministério Público do Amazonas, Carlos Fábio Monteiro, publicou no último dia 24, no Diário Oficial do MP, um ato estabelecendo critérios para a concessão do auxílio moradia aos promotores e procuradores do órgão. Nós aprovamos, votamos, e eu entendo que isso é importante para que o Ministério Público também possa desenvolver um trabalho melhor, e a sociedade amazonense precisa muito desta instituição, que é importante e que tem toda uma história de servir a população brasileira. Não terão direito ao benefício os membros afastados por sanção disciplinar ou licenciados sem percepção do subsídio, os que tenham cônjuge ou companheiro que ocupam um imóvel funcional ou que recebem auxílio moradia na mesma localidade. O ato publicado veda ainda o duplo pagamento a membro cedido para o exercício do cargo ou função em órgão da administração pública ou licenciado para exercício de mandato eletivo quando optante pela remuneração do cargo de origem. Se isso vai permitir com que não haja tanto deslocamento e tanta ausência. Você chega em municípios que fazem 40, 50 dias que você não tem um promotor. Para ter direito ao auxílio moradia, os membros do MPAM devem preencher um formulário requisitando o benefício, informar a localidade de residência e fazer uma declaração de que não se encontram em nenhum dos critérios de vedação. Segundo o oposicionista Marcelo Ramos, o pagamento deveria ser feito adotando-se critérios mais rígidos. Isso é um aumento de salário disfarçado. Não tem cabimento você pagar auxílio moradia para quem mora na cidade onde trabalha. E a lei não tem nenhuma limitação. Qualquer promotor, independente de ter casa, independente de ter onde morar, independente de estar na cidade onde mora, ele vai ter direito a um auxílio moradia. Isso não é razoável, mas foi a forma que o Ministério Público encontrou para reajustar os seus salários diante da negativa do governo federal de incluir o reajuste do Poder Judiciário no orçamento de 2015. Me parece uma atitude que não combina com a firmeza e dureza com que o Ministério Público fiscaliza os outros órgãos. O teto para o pagamento do auxílio moradia é de R$ 4.300 por mês. Estão aptos a receber o benefício 144 membros do órgão. A Operação Lava Jato, que apura práticas de corrupção na Petrobras, pode gerar impactos no andamento de obras aqui no estado. A reforma da usina hidrelétrica de Balbina, prevista para 2015, é um exemplo. A Camargo Correia, empresa cotada para a realização da obra, é uma das investigadas na operação da Polícia Federal. Com a empreiteira suspeita de prática de atos ilícitos contra a administração pública, ela deve ficar de fora de uma eventual licitação. Segundo o Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil do Estado do Amazonas, como existem poucas grandes empreiteiras capazes de realizar a obra, ela pode não ocorrer. O líder do governo na Leã, deputado Sidney Leite, está preocupado com os reflexos da Operação Lava Jato no estado. O parlamentar pede mais informações sobre a suposta prática de corrupção na Petrobras e os efeitos no preço do gás fornecido no estado. O valor pactuado do gás, da Cigás, para com a Petrobras e a Amazonas Energia, é um valor que dá retorno para a Cigás? Ou esse valor está subestimado para atender o valor do que foi praticado o gasoduto? Que interferência isso traz na vida do nosso cotidiano? Quanto é que o Estado perde de receita tendo em vista o ICMS? Então, são questões que eu vou aguardar essas informações por parte do Tribunal de Contas da União, por parte da Justiça, da CPI, daquilo que ela puder nos informar, para que a gente possa tomar as devidas providências e trazer a público da sociedade amazonense. Sidney Leite questiona um possível superfaturamento nas obras do gasoduto Coari-Manaus. O valor total da obra foi estimado em 1,2 bilhão de reais, mas foi concluída pelo custo de 4,5 bilhões, quase 4 vezes o preço inicial. A Polícia Civil voltou a cobrar promoções para os servidores do órgão. O benefício ainda não foi regulamentado pelo Executivo. Apesar das reivindicações, a categoria descartou a possibilidade de greve. O Sindicato dos Funcionários da Polícia Civil do Amazonas, Simpol-AM, endereçou ao governador José Mello, no último domingo, uma carta aberta, na qual reivindica a elevação dos postos aos servidores que já passaram por avaliação e que estão aptos a receber a promoção. Se o governo prometeu, e mais ainda se prometeu na campanha, o governo tem que cumprir, tem que honrar.
Agora, certamente o governo tem dificuldades nesse final de ano por conta da questão orçamentária. O governo comprometeu muito mais do que terá de arrecadação esse ano, terá um problema para fechar as contas e eu imagino que esteja fazendo todo o esforço para empurrar isso para o ano que vem. Agora, se há um compromisso com os policiais, o governo tem que cumprir. A corporação não cogita realizar uma greve, mas espera conseguir marcar uma reunião com o governador do estado. Segundo a agência de comunicação do Executivo, a AGECOM, José Mello ainda não pode retomar a agenda de audiências regulares demandadas por diversos segmentos sociais. O órgão salientou que o governador cumprirá com todos os compromissos firmados. Nesta terça-feira, o médico oftalmologista Jacó Cohen recebeu a medalha Rui Araújo, a maior comenda do Poder Legislativo. A iniciativa foi do deputado Sidney Leite. Jacob Moisés Corrêa é um dos fundadores do Instituto de Oftalmologia de Manaus. Foi o pioneiro no programa de residência médica na especialização da região nordeste do Brasil no fim dos anos 80. Atualmente, Jacob é professor de graduação e pós-graduação em oftalmologia em Manaus e vice-diretor da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Amazonas. Natural de Parintins, formou em medicina pela então Universidade do Amazonas em 1974. Concluiu o doutorado em oftalmologia pela Universidade de São Paulo de Rio Preto. Há aproximadamente 40 anos, se dedica à saúde, educação e à ciência como sustentação da conduta profissional. Eu nunca imaginei receber uma honra tão grande, uma homenagem tão grande quanto a medalha Rui Araújo. Eu falava que eu conhecia o Dr. Rui Araújo pessoalmente. Sei da importância que é o seu nome para o estado do Amazonas. Segundo o homenageado, depois de receber a medalha Rui Araújo, a responsabilidade enquanto cidadão e médico só aumentam em relação aos problemas sociais, principalmente do interior do estado. Vamos tentar fazer o que for possível e o impossível para melhorar essa relação entre o interior e a capital. A relação de desigualdade em relação à assistência médica, especificamente na assistência oftalmológica. O deputado pelo PROS, Sidney Leite, foi o autor da propositura, que foi aprovada por unanimidade. Líder do governo na Assembleia Legislativa, o parlamentar afirma que o governador José Mello vai reforçar o atendimento oftalmológico no interior do Amazonas. Há um compromisso por parte do governador José Mello, no sentido de pelo menos nós termos 14 polos de integração da saúde no interior do estado. E a oftalmologia é uma das preocupações por parte do governo do estado, principalmente do governador, no sentido de oportunizar não só a assistência, mas também a identificação de problema. Porque quantas crianças padecem de problema de visão e que a família desconhece, que na escola desconhece, até por uma falta de preparo e acesso à formação e a esse conhecimento. Com certeza, a questão da saúde e da visão será um tema tratado com muita importância pelo nosso governador, no sentido de oportunizar isso no interior do estado. A medalha Rui Araújo é a maior comenda do Poder Legislativo e é concedida àqueles que prestam relevantes serviços à sociedade amazonense. E veja a seguir, Manaus ocupa o 10º lugar entre as capitais propícias para novos empreendimentos. E um levantamento aponta que 1 em cada 3 brasileiros quer mudar de emprego nos próximos 6 meses. Voltamos já. Quer saber mais sobre o que está acontecendo na Assembleia Legislativa? Acompanhe seu deputado também pelo site, onde você encontra a agenda de eventos, notícias do parlamento e muito mais. Acesse www.ali.am.gov.br. Assembleia Legislativa, cuidando da nossa gente.
Estamos de volta com o programa Bom Dia. Manaus ocupa o 10º lugar entre as capitais propícias para novos empreendimentos, revela uma pesquisa de uma ONG. O cálculo foi com base em 55 indicadores, como infraestrutura e mercado. Um estudo feito em 14 capitais brasileiras pela organização não governamental Endeavor Brasil identificou que Manaus está entre as últimas 5 cidades polo com ambiente propício para atrair investimentos. O levantamento tem como base situação nas principais regiões metropolitanas do país, envolvendo as condições para novos empreendimentos. Trata-se do Índice de Cidades Empreendedoras 2014, o ICE, calculado com base em 55 indicadores extraídos de dados estatísticos oficiais, agrupados em 7 quesitos: ambiente regulatório, infraestrutura, mercado, acesso a capital, inovação, capital humano e cultura. O levantamento concentrou-se em cidades com regiões metropolitanas, onde há pelo menos 1% de empresas de alto crescimento. Florianópolis recebeu ICE 7,53%, seguida por São Paulo, Vitória, Curitiba, Brasília, Belo Horizonte, Porto Alegre, Goiânia, Rio de Janeiro, Manaus, Belém, Recife, Fortaleza e Salvador. Na Assembleia Legislativa do Amazonas, o deputado Adjunto Afonso, presidente da Frente Parlamentar de Apoio às Micro e Pequenas Empresas e Empreendedores Individuais do Amazonas, comentou o assunto. Eu acho que logística, isso nos atrapalha muito. Nós precisamos ter boas estradas, nós precisamos ter boas hidrovias e deve ser uma preocupação do atual governador. Certamente ele já pensa nisso. Deve ser uma preocupação do governo federal, da nossa bancada federal, que lá está hoje, uma bancada renovada. Tivemos aí um governador eleito, senador, que conhece muito bem o Estado. Então, certamente, vão ter essa preocupação de proporcionar a esses investidores, a esses empreendedores que queiram vir para a Amazônia, queiram vir para Manaus, ter essa oportunidade. De acordo com o estudo, em todo o país, menos de 1% das empresas são consideradas de alto crescimento. Com a proximidade das festas de fim de ano, é muito comum as pessoas utilizarem o 13º salário para comprar os presentes de Natal, as roupas de Réveillon, entre outras coisas. Mas nós preparamos uma matéria especial para mostrar para você 7 maneiras de aproveitar melhor este dinheiro extra. Uma pesquisa realizada pelo Serviço de Proteção ao Crédito, o SPC Brasil, junto aos consumidores do país, apontou que 80% dos brasileiros pretendem gastar parte ou todo o seu 13º salário em compras de Natal. Somente 46% entre aqueles que não vão gastar o valor com as festas de final de ano planejam poupá-lo ou investi-lo. De acordo com os especialistas, aproveitar de maneira inteligente o 13º não significa abandonar as compras de Natal. E seguir algumas dicas importantes pode fazer com que você chegue em 2015 sem estar endividado. A primeira dica é quite e renegocie as suas dívidas. Saldando as dívidas antigas, você começa o novo ano sem tantas contas para pagar. A segunda é fuja dos juros. Lembre-se, compras parceladas também são dívidas. Caso tenha feito alguma compra parcelada com juros este ano, tente adiantar o pagamento do máximo de parcelas que conseguir, diminuindo o valor total a ser pago. A terceira dica concedida pelos especialistas é pague impostos de início do ano com 13º. IPVA, IPTU, material escolar, são muitas as contas a serem pagas no começo do ano e elas podem ser quitadas com a ajuda do dinheiro extra. Em quarto, poupe o seu dinheiro. Sem dívida? Então esta é uma ótima oportunidade para finalmente abrir uma poupança ou engordar a que você já possui. A quinta dica é foque em seus sonhos. Sabe aquele objetivo difícil de alcançar porque você não consegue guardar dinheiro todo mês para realizá-lo? O 13º pode ser utilizado para esta alternativa. Em sexto lugar, não gaste mais do que 20% do 13º. No Natal, a publicidade torna-se ainda mais agressiva. Sugestões de presentes, decoração iluminada, produtos específicos para tornar a mesa farta. Tanta propaganda é para fisgar o seu dinheiro. Lembre-se, o ideal é que as compras de Natal caibam no seu orçamento. E por último, não seja Papai Noel.
Lembre-se que nesta época, o que realmente importa é estar perto de quem amamos. O presente é apenas uma parte da comemoração. Então, por que gastar tanto com super presentes? Uma lembrancinha passa a mensagem de carinho da mesma forma. Seguindo estas 7 dicas, você economiza o 13º para o que for prioridade. Um levantamento realizado nesta semana aponta que 1 em cada 3 brasileiros quer mudar de emprego nos próximos 6 meses. A faixa etária que mais apresentou essa característica foi entre 25 e 35 anos. E o pacote de benefícios é um dos principais fatores para a escolha de um novo trabalho. A empresa de pesquisa online SurveyMonkey realizou um levantamento esta semana e mostrou que 1 em cada 3 brasileiros pretende mudar de emprego nos próximos 6 meses. As pessoas entre 25 e 35 anos são os que mais apresentaram essa vontade de mudança. A pesquisa foi feita com aproximadamente 500 profissionais no final do mês de agosto. Desse total, 33% não se sentem financeiramente recompensados pelo trabalho. Além disso, o pacote de benefícios foi apontado por 71% dos entrevistados como um dos fatores que pode ser decisivo na procura por um novo trabalho. De acordo com o estudo, 27% dos profissionais estão insatisfeitos com os benefícios que recebem das empresas. 37% afirmaram que os empregadores têm pouco ou nenhuma atenção aos funcionários e 30% não recebem reconhecimento no trabalho. Especialistas avaliam esse cenário como um grande desafio para as empresas, que terão que se esforçar para engajar os funcionários e assim poder manter os empregados. Ontem, 25 de novembro, foi comemorado o Dia Internacional de Luta contra a Violência à Mulher. Em alusão à data, a deputada Conceição Sampaio destacou a importância das iniciativas realizadas no Amazonas pelo Executivo, como a Patrulha Maria da Penha, que auxilia a mulher em casos de violência doméstica. 25 de novembro foi a data escolhida pela Organização das Nações Unidas, ONU, para celebrar o Dia Internacional de Luta contra a Violência à Mulher. Foi eu que fiz. Nossa, delícia! Cerca de 10 mulheres morrem por dia no Brasil vítimas da violência do próprio parceiro. Mas agora... Pode. Até quando você vai ignorar? Basta. Violência contra a mulher não tem desculpa, tem lei. A campanha iniciou no Brasil no dia 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, e encerra no dia 10 de dezembro, Dia Internacional dos Direitos Humanos, justamente para marcar a luta pelas desigualdades e violências sofridas por homens e mulheres. A Lei Maria da Penha criou mecanismos para o enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher, resgatando o valor da família na sociedade. Esta é uma grande conquista. Denuncie. Não abra mão desse direito. No país, a Lei Maria da Penha é uma das iniciativas que coíbe a prática dessa violência, já em seu 8º ano de aplicação, com vários mecanismos de defesa da vida da mulher. No Amazonas, a data foi lembrada pela deputada Conceição Sampaio, que destacou os avanços por meio do Poder Executivo, que criou iniciativas este ano, como a Patrulha Maria da Penha, que atua na prevenção à violência doméstica e familiar contra a mulher, além de encorajar a vítima a fazer denúncia em caso de agressão. E ressaltou ainda que, apesar das melhorias, no interior do estado, a população ainda não conseguiu sentir que existe essa política pública. Isso porque o que existe nessas localidades são serviços pontuais, mas que providências já estão sendo estudadas para resolver a situação. O prazo para a retirada da propaganda eleitoral terminou ontem. Quem não cumpriu a determinação está sujeito a responder por crime ambiental e desrespeito ao plano diretor das cidades.
Todo o material de campanha eleitoral usado nas eleições de 2014 deve ser retirado das ruas até esta terça-feira, dia 25. A determinação é estabelecida pela legislação eleitoral. Segundo a Comissão de Fiscalização da Propaganda Eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral, TRE, quem desrespeitar a determinação está sujeito à legislação comum e pode responder por crime ambiental ou mesmo por desrespeito ao plano diretor das cidades. A retirada das propagandas está prevista na legislação eleitoral e deve ser feita pelos candidatos. Nos casos das residências, os proprietários é que devem providenciar o recolhimento do material. A Lei Eleitoral 9.504 de 97 e a Resolução 23.370 do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, determinam que as propagandas devam ser retiradas até 30 dias depois das eleições. A medida também é válida para adesivos de veículos e banners. A responsabilidade da retirada é do candidato, mas isso não isenta a pessoa que tem a propaganda na sua casa de responder por eventual delito em outra área, como o Código de Posturas do município ou um eventual crime ambiental. 43 pessoas foram condecoradas com a medalha Amigos da Marinha, na noite da última segunda-feira. Entre elas, a presidente do Tribunal Regional Eleitoral, desembargadora Socorro Guedes. O deputado adjunto Afonso representou o Poder Legislativo na solenidade. A medalha Amigos da Marinha foi criada há 48 anos com a finalidade de agraciar personalidades civis sem vínculo funcional com a Marinha do Brasil. O comando do 9º Distrito Naval da capital amazonense promoveu o evento para homenagear 43 personalidades do estado. Entre elas, a presidente do Tribunal Regional Eleitoral, desembargadora Socorro Guedes. Na ocasião, a magistrada agradeceu a homenagem e aproveitou para fazer um balanço das eleições 2014 no Amazonas. Eu acredito que as eleições transcorreram dentro da mais absoluta normalidade. Nós vimos que toda a população reconheceu a tranquilidade do pleito. Isso se deve a um esforço conjunto, não somente da direção do Tribunal Regional Eleitoral, mas de todos aqueles envolvidos. O Gabinete de Gestão Integrado, os nossos mesários, toda a população, que são mais de 35 mil pessoas que foram envolvidas diretamente nessas eleições. O deputado adjunto Afonso participou do evento como representante do Poder Legislativo junto à Marinha. De acordo com o parlamentar, a parceria entre o Legislativo e o órgão militar auxilia principalmente a população do interior do estado nos períodos de cheia e vazante dos rios. A Marinha presta um grande serviço ao Brasil e aqui no Amazonas não é diferente. O trabalho que a Marinha faz nos nossos rios, principalmente em época de cheia, de seca, dão essa grande contribuição. Então é importante que nós aqui, parlamentares, que o Poder Legislativo, participe de uma homenagem como essa. O vice-almirante Domingos Sávio, comandante do 9º Distrito Naval, também ressaltou a parceria entre os órgãos. De acordo com o militar, o Poder Legislativo tem muita representatividade no que diz respeito às ações desenvolvidas pela Marinha do Brasil nos rios da Amazônia. Precisamos muito dela para as emendas parlamentares. O orçamento da Marinha não dá para fazer tudo aquilo que queremos, principalmente na ação dos navios hospitais, na ação dos ribeirinhos, manutenção desses navios, e é muito importante a ação então dos deputados estaduais e federais, dando apoio à Marinha nos insumos necessários para essas atividades. E veja agora o que foi destaque no programa Bom Dia de hoje. Pesquisa da ONU revela que o Amazonas é o estado que possui os menores índices de desenvolvimento humano. Polícia Civil volta a cobrar promoções para os servidores dos órgãos. E mais, projeto de lei que estabelece a concessão de auxílio moradia aos membros do Ministério Público Estadual é regulamentado. Manaus ocupa o 10º lugar entre as capitais propícias para novos empreendimentos. E o programa Bom Dia de hoje termina aqui. Você que ficou conosco até agora, muito obrigado pela sua audiência. Uma ótima terça-feira para você e fique agora com mais uma sessão plenária. Até amanhã.